O programa TV Câmara Entrevista está de volta e hoje falando sobre a Vara da Família, uma das áreas da justiça mais procuradas pela população. Então, por esse motivo, trazemos aqui mais esclarecimentos sobre o assunto. E para você que está nos acompanhando, está conosco aqui o juiz de direito, Fernando Henrique Pinto. Mais uma vez, doutor, seja bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. Obrigado. Vamos agora entrar no assunto que é com relação à união estável, que é um dos assuntos que eu creio que o senhor tem bastante procurado com relação a isso. Quais são os maiores desafios que nós temos aqui na nossa cidade, dentro dessa área que o senhor vê também? É importante as pessoas terem a diferença entre união estável e casamento. A união estável é como se fosse, abre aspas, o casamento de fato. As pessoas vivem como se casadas fossem. Outras pessoas olham aquela família e veem, eles são casados. Eles têm a aparência de casados, mas eles não são casados. Isso é união estável. É união com o objetivo de constituir família. E aí vem uma sutil diferença de um namoro, né? Quando as pessoas estão namorando, elas até podem ter uma aparência de casado para os mais desavisados. Mas se você for conversar com aquelas pessoas, com os familiares delas, eles vão dizer, não, eles estão apenas namorando. Eles pensam casada? Não, estão apenas namorando. Né? Ou seja, eles estão num período que eles não estão ainda com o objetivo de constituir uma família. Aí não se configura a união estável. Às vezes essa diferença é extremamente sutil. Né? O casamento é como se fosse aquela união estável formalizada. Formalizada através de um papel. Ou seja, as pessoas vão num cartório de registro civil das pessoas naturais, marcam o casamento civil, ou elas vão no seu ministro religioso, né, fazem o casamento religioso e depois a lei dá efeitos civis àquele casamento, ela tem que avisar antes do registro civil, né, de que ela vai casar no religioso para ter efeitos civis. E eles se casam. Se casando, é feito um registro daquele casamento no cartório de registro civil das pessoas naturais, de onde as pessoas podem pedir uma certidão daquele registro. Uma certidão que o oficial do registro civil certifique da fé que aquelas que conforme a folhas tal, do livro tal, número tal, aquelas pessoas são casadas, formalmente casadas. Isso faz diferença no dia a dia? Quase nenhuma. Mas quando ocorre algum problema, às vezes faz toda a diferença. Nós não sabemos o nosso destino. Nós podemos estar conversando aqui agora, eu posso sair, atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Como é que fica a pessoa com quem eu estou vivendo? Como é que ficam os meus filhos nessa situação? Aí é que vem a diferença. Se a pessoa é formalmente casada, apresenta-se a certidão de casamento e exercem os direitos. Se a pessoa não é formalmente casada, ela vai ter que provar a união estável. E essa prova às vezes é difícil. E alguém pode chegar, não, mas eu fui no cartório e fiz uma escritura de união estável. Ótimo, muito bom. Já foi um passo importante. O problema é o seguinte, como a união estável é uma situação de fato, aquela escritura vale para provar que naquele dia que eles compareceram no cartório, eles estavam em união estável. O que não significa que no dia seguinte eles não estavam mais. Então, se uma pessoa que vivia com outra e esse companheiro, essa companheira faleceu, for ao INSS com essa escritura de união estável, só que tem 3 anos, 2, 3, 5 anos, o INSS vai falar, isso não é prova suficiente para eu te dar a pensão por morte. Porque isso está dizendo que há 2, 3, 5 anos você vivia em união estável. E não que você vivia em união estável no momento da morte. Né? E aí, às vezes, a pessoa tem e às vezes não tem prova para produzir. E quando não tem, ela vai ter que ir para o judiciário para tentar fazer essa prova. Ou então, antes ainda, no INSS, existe um procedimento administrativo que o INSS permite para que seja feita a prova administrativa. Apresente-se documentos, houve testemunhas. No próprio INSS, muito pouca gente sabe disso, sem precisar ir para o judiciário.
né? Existe esse procedimento administrativo. Mas às vezes o INSS, que é muito rigoroso nesse ponto, não aceita. Aí a pessoa tem que ir para o judiciário. Nada disso precisava acontecer se ela tivesse formalmente casada. Agora, eu sei que essa questão também envolve um problema social, porque o casamento tem custo, né? E nós sabemos que muitas pessoas, principalmente o povo de baixa renda, não casa porque não tem dinheiro para casar, né? E aí vem algumas associações fazem os casamentos coletivos, né, para tentar diluir esse custo e facilitar, né? Ou seja, o interessante então e o aconselhável é que realmente as pessoas se casem para evitar... Sim, até porque futuros. os direitos e deveres são absolutamente iguais. Já eram muito semelhantes no próprio Código Civil, aprovado em 2002, que entrou em vigor em 2003. Já são muitos semelhantes os direitos, meação, de sucessão, muito semelhantes. Então não adianta, eu não vou casar porque senão vai dar problema. Não, já está dando problema, já tem consequências jurídicas você viver em união estável com outra pessoa. E muito recentemente, semana passada, retrasada, o Supremo Tribunal Federal, numa primeira sessão de julgamento, embora ainda não tenha sido concluído o julgamento, mas já por maioria de seus ministros, entendeu que a união estável é equiparada a casamento. Isso vai demandar até uma nova leitura do que está escrito no Código Civil, porque alguns artigos diferenciam, principalmente na questão sucessória, entre pessoas casadas e pessoas vivendo em união estável. Nem isso vai haver mais diferença. Então, se as consequências jurídicas são as mesmas, não adianta, eu não estou formalizando, mas não interessa, você está sobre uma situação jurídica que tem consequências jurídicas. Então, se já está assim, por que não formalizar? A formalização vai dar uma segurança para aquelas pessoas, para que se ocorra algum imprevisto, elas tenham como rapidamente exercer os seus direitos. O senhor mencionou com relação à leitura do Código Civil, né? O Código Civil, se formos analisar, ele tem algumas leituras que automaticamente os juízes fazem essa leitura de acordo com cada caso. Como entender como é feita essa leitura por parte do juiz? Porque às vezes a gente vê decisões distintas em lugares até próximos, né? Isso ocorre bastante. Como é que o senhor vê essa questão da própria leitura e o Código Civil que está aí realmente em vigor? Na verdade, nós temos um problema legislativo, eu acho que em geral, principalmente quando se fabricam códigos, né? Ouve-se muito doutores, né? Supostos especialistas, e ouve-se muito pouco o advogado que está com a barriga no balcão, o juiz de primeira instância, o promotor de primeira instância, né? que estão vivenciando os problemas do dia a dia. Então, às vezes, são levados para a legislação brasileira problemas teóricos que não se conformam à prática, ou que às vezes desdizem a prática, né? O artigo que define a sucessão de cônjuges, por exemplo, para mim é a coisa mais mal escrita legislativa de que eu tive contato desde que eu entrei na faculdade de Direito. O resultado disso foi que só na doutrina brasileira, né, existem 5 correntes a respeito de como é feita a sucessão entre cônjuges. O que é um absurdo, porque sucessão é para onde vão os bens quando uma pessoa morre, deveria e na maioria das vezes, uma questão matemática. Tem que ser matemático, não pode haver dúvida nisso. E por causa dessa péssima redação, durante mais de década houve dúvida. Felizmente, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça acabou definindo, recentemente também, a questão. Definindo o seguinte sentido: se o cônjuge é meeiro de determinado bem, ou seja, se ele, até por presunção, considere-se que ele teve participação na aquisição daquele bem, ainda que não esteja no nome dele, e por causa disso ele vai ter direito a metade daquele bem, separar para ele, para depois fazer a sucessão de quem morreu, ele não vai participar da sucessão daquele bem, porque ele já tem a meação. Né? Agora, se houver algum bem particular de um dos cônjuges,
que é bem que não houve a participação do outro e que ele não vai ter a meação, aí ele vai participar junto com os filhos da sucessão daquele bem. Por exemplo, um imóvel comprado por um outro cônjuge antes do casamento. Já era dele. Então não vai haver meação, porque já era antes do casamento. Agora ele vai participar da sucessão. Isso foi, graças a Deus, finalmente definiram isso, né? E tudo leva a crer que essa também será a solução para a união estável, já que, como eu disse, o STF, pelo menos por enquanto, por maioria de votos, já vem definindo a equiparação da união estável ao casamento. Muito bem, nós estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, conversando com o juiz de direito, Fernando Henrique Pinto, falando um pouquinho sobre a vara da família. Falando ainda sobre a questão da união estável, doutor, Jacareí foi notícia no Brasil todo com relação à união homoafetiva, né? A primeira cidade a fazer a união homoafetiva. E o senhor foi quem estava à frente dessa união. Como é que o senhor vê essa questão e dentro dessa questão da união estável, como fica e como está a união homoafetiva no Brasil e também na nossa região, consequentemente? Entendi. Como nós somos um país de um povo muito religioso, né, os parlamentos refletem o povo. Então, nós temos muitas pessoas, integrantes de várias religiões, né, no parlamento, no Congresso Nacional, onde são feitas as leis, né? E existem interpretações, inclusive as majoritárias do ponto de vista religioso, de que união ou casamento entre pessoas do mesmo sexo não pode, no mínimo não pode ocorrer. E no máximo até é pecado, você vai para o inferno, coisa parecida. Por causa disso, não surgiu nenhuma lei no Brasil a respeito de união estável ou homoafetiva, né? Só que, em razão disso, algumas injustiças foram acontecendo durante décadas e chegou um momento que a situação ficou insuportável. Em particular, o que aconteceu? O Estado do Rio de Janeiro verificou o seguinte: pessoas que viviam em união estável ou homoafetiva, 2 homens ou 2 mulheres, viviam como uma família, né? Às vezes aquele servidor do Rio de Janeiro era o arrimo da família, sustentava o outro companheiro ou a outra companheira. E quando aquele companheiro, que era servidor, morria, a outra pessoa ficava a ver navios, né? Ela não tinha direito a uma pensão, ela era escorraçada pela família de quem morreu, né? Outras situações injustas e hipócritas até, em relação às pessoas homoafetivas e em relação à sua própria família. Porque enquanto elas estavam vivas, e muitas delas são bem-sucedidas financeiramente, a família dava-lhe as costas. Agora, na hora que ela morre, a família não dá as costas aos bens que essa pessoa deixou, né? E havia as brigas, e aí, como aquela pessoa às vezes tinha um companheiro, uma companheira, esse companheiro, essa companheira também não tinha direito à sucessão. Em razão disso, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal para que fossem reconhecidas as uniões homoafetivas. E havia uma dificuldade muito grande para nós, juízes de primeira instância, declararmos isso, porque a Constituição, na sua redação originária de 1988, diz que é garantida a união estável, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Abre aspas, fecha aspas, escrito exatamente assim, né? Teve que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento de mais ou menos 2010, mais ou menos, declarar que a Constituição lida no seu conjunto, né? Não só naquele isolado artigo 226, mas principalmente nos direitos e garantias individuais, onde a Constituição proíbe a discriminação, onde ela determina a igualdade entre o homem e a mulher, onde ela determina que os direitos humanos têm que ser garantidos, a dignidade da pessoa humana, etc. Declarou com efeito vinculante, por causa do tipo de ação que foi julgada, que a Constituição reconhecia a união estável entre pessoas do mesmo sexo.
No momento que o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou isso, e que veio a questão para o meu julgamento aqui em Jacareí, eu deferi o casamento homoafetivo como uma mera consequência. Por quê? Porque está escrito na Constituição também o seguinte: a lei deverá, abre aspas, a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento, fecha aspas. Aí é só somar 2 mais 2. Se a Constituição diz que a lei deve facilitar a união estável em casamento, e se o STF diz que pode haver união estável homoafetiva, logo passou a poder haver casamento homoafetivo. Entendi. Como consequência lógica. Né? E aí veio aquele casamento que foi objeto de... que foi o primeiro do Brasil e tal, né? Repercussão nacional, né? E naquela época eu já adverti as pessoas. E tem uma outra questão. É aquela questão... Porque nós... o judiciário é um dos poderes de um Estado que é laico. O que significa isso? O nosso Estado brasileiro não está vinculado a nenhuma religião. Até porque está na nossa Constituição que o Estado deve garantir a liberdade religiosa. Agora, como que um Estado vai garantir a liberdade, as pessoas exercerem uma liberdade religiosa, se ele tiver uma religião? Então ele não pode. Então a interpretação do Estado e juiz, né, na sua vertente, porque o Estado é poder executivo, legislativo e judiciário. Nós temos que ter interpretações jurídicas e de acordo com a realidade da comarca, do povo que a gente atende. Né? Nós não inventamos nada. A homossexualidade, o homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. Tanto que está na Bíblia, né? Que o homem não deitará com o homem, a mulher não deitará. Isso, o quê? 5.000 anos atrás, do tempo de Moisés, talvez? Né? Sim, é uma realidade social. O judiciário não criou essa realidade social, ela simplesmente existe. O que o judiciário fez foi dar proteção jurídica a essa realidade. Certo, doutor, nós temos pouco tempo, temos só 5 minutos, tem outros 2 temas que eu gostaria também de estar conversando com o senhor rapidamente, com relação à guarda compartilhada, né? O que envolve agora as mudanças dentro da Constituição com relação à guarda compartilhada, como é que tem sido, como é que o senhor tem lidado com isso aqui na Vara da Família? A intenção da guarda, de colocar a guarda compartilhada como regra, foi a de trazer, principalmente os pais, homem, né, a compartilhar responsabilidades com a mãe. Porque o que nós vemos no nosso dia a dia? Que os juízes enfiam a guarda unilateral pela goela das pessoas, né? Porque isso no projeto de lei da guarda compartilhada foi falado isso. Não, os juízes aplicam muito pouco a guarda compartilhada. Não é que a gente aplica muito pouco, é que, em primeiro lugar, as pessoas escolhem a guarda unilateral. E nós homologamos. Em segundo lugar, os casos concretos muitas vezes indicam que o melhor para aquela criança ou adolescente, principalmente criança e principalmente muito nova, não é a guarda compartilhada. Então não é que nós temos alguma aversão. Tal. Aliás, eu vejo com muito bons olhos essa intenção da guarda compartilhada, de trazer o pai a responsável. Porque o que nós vemos é o seguinte, a mãe fica com os filhos, né, com todos os ônus de ter que criar uma criança, e o pai vai viver vida de solteiro. É o que nós vemos. Né? Também não é uma realidade que nós criamos, é a realidade que está nas ruas. Né? Então a intenção foi, não pai, você vai compartilhar mais responsabilidades. Só que aí isso criou alguns equívocos do tipo, eu não tenho a guarda, eu sou menos pai. Eu não tenho a guarda, eu sou menos mãe. Isso não existe. Porque o que acontece? As relações jurídicas dos pais em relação aos filhos e vice-versa tem um outro nome. Chama poder familiar. O antigo pátrio poder. Né? Poder familiar. Poder familiar é um conjunto enorme de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, que são muito mais deveres, né? Educar, alimentar, cuidar,
corrigir, ter sob a sua companhia ou guarda. A guarda é só um elemento. É só um elemento. Então, o objetivo é, vamos compartilhar as responsabilidades. Não vamos deixar um dos genitores com toda a carga e o outro vivendo vida de solteiro. Essa é a intenção. Doutor, agora rapidamente, nós temos só 2 minutos para a gente encerrar, falar um pouquinho com relação à pensão alimentícia. Tem um dito popular que diz que a única coisa que dá cadeia no Brasil, o senhor certamente já deve ter escutado isso, é o não pagamento da pensão. Como é que está essa realidade? Quais foram as mudanças que foram impostas dentro do Código? Existe alguma mudança? Como é que o senhor avalia isso? A primeira coisa que deixar claro é que não existe um valor certo de alimentos. Existem alguns parâmetros. Só que cada caso concreto vai dizer se esses parâmetros, o famoso 30%, né, ou 1/3 dos rendimentos, se eles estão adequados ou não, aquele caso concreto. A lei não determina qual é o valor dos alimentos. A lei só determina o seguinte, que eles serão definidos de acordo com a necessidade de quem vai receber e com a possibilidade de quem vai pagar, né? E bem alertado o seguinte, os alimentos eles são uma contribuição no dever que o outro genitor também tem de sustentar o filho, né? Agora, em relação à cobrança dos alimentos não pagos, a ideia é a seguinte, o bem mais caro que o ser humano tem é a sua liberdade, né? Tanto é que a única hipótese de prisão civil no Brasil é de dívida de alimentos, mas também com um certo limite. Por quê? Por que é possível essa prisão? Porque acima da liberdade está a vida. E os alimentos, eles tendem a alimentar a criança, ou seja, a que ela sobreviva, né? Agora, não vamos deixar uma dívida crescer durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, entrar com uma execução e achar que a pessoa vai ser cobrada sob pena de prisão de toda essa dívida. Não, por isso que a jurisprudência construiu um critério que foi agora abarcado em lei, no novo Código de Processo Civil, no seguinte sentido. A dívida alimentar, ótimo. Entrou com a cobrança? Entrou. Nós só vamos cobrar com possível efeito de prisão até os 3 meses anteriores daquele pedido. A partir do 3º mês anterior ao juizamento daquela execução. E em seguida, os alimentos que vencem durante o processo. Agora, do 4º mês para trás, aí a execução é normal, sob pena de penhora de bens, etc. Embora com uma certa peculiaridade. Pode penhorar salário, aposentadoria, porque é alimentos. Tá certo, doutor, o nosso tempo é bem pequeno para tantos assuntos importantes, mas queremos agradecer a sua presença aqui em nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, o programa TV Câmara de hoje vai ficando por aqui. Você pode compartilhar este programa que já vai estar disponível para você na internet, em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você deve também curtir a nossa página no Facebook para acompanhar todas as novidades na nossa programação. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo TV Câmara Entrevista.